Tem um cenário que está se tornando muito familiar para quase todo mundo. A gente olha o extrato do banco, a fatura do cartão, a conta do supermercado. E a sensação é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. O aluguel sobe, a comida fica mais cara, a gasolina nem se fala. Parece que o custo de vida está numa corrida e a nossa renda ficou para trás lá no ponto de partida. Pois é. Coisas que antes eram, pequenos prazeres, tipo tomar um café na padaria, viram uma decisão financeira. Isso gera uma ansiedade, uma sensação de estar preso. De trabalhar cada vez mais só para manter o mesmo lugar. Exato. E o que é fascinante e até meio contraintuitivo é que a análise que vamos discutir hoje, baseada no livro A Arte de Gastar Dinheiro, argumenta que a saída para essa pressão não está necessariamente em ganhar mais. O que já é uma quebra de expectativa. Totalmente. O autor, que é o mesmo do aclamado A Psicologia Financeira, foca no elo perdido dessa equação, como o nosso dinheiro é gasto. Ah, interessante. Ele defende que o dinheiro, quando usado com sabedoria, é uma das ferramentas mais poderosas de liberdade que existem. Mas quando usado de forma reativa, impensada, vira uma corrente. Uma corrente que, ironicamente, prende a gente e afasta da vida que a gente diz que quer ter. Exatamente isso. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente essa: mergulhar nessas ideias e entender como dominar essa tal de arte de gastar. Como a gente pode transformar o dinheiro, que para muitos é fonte de estresse, em um verdadeiro aliado para construir uma vida com mais felicidade e, principalmente, com mais liberdade. Vamos tentar entender essa lógica. Bom, para a gente começar a desembrulhar isso, o ponto de partida que o livro traz já quebra uma crença muito comum. A gente sempre ouve que o caminho para a riqueza é poupar e investir. A fórmula clássica. É, mas o autor diz que tem um passo anterior que todo mundo ignora. Não adianta nada ser um ótimo poupador e investidor se, na hora de usar o dinheiro, a gente gasta mal. O elo perdido que eu comentei. É isso. É a forma como usamos os recursos no dia a dia que, no fim, define nossa sensação de bem-estar. Exatamente. E aqui que ele introduz um conceito fundamental: a diferença entre o gasto consciente e o gasto inconsciente. Certo. O gasto inconsciente é aquele que a gente faz no piloto automático. Ele é guiado por impulsos, por emoções do momento ou, o que é mais perigoso, pela comparação social. Não é sobre uma necessidade ou um desejo genuíno nosso. Entendi. O exemplo que ele dá é clássico e todo mundo já sentiu algo parecido. O vizinho aparece com um carro novo na garagem. Imediatamente acende uma luzinha na nossa cabeça. Aquele sentimento de estou ficando para trás. Esse mesmo. E aí, para apagar essa sensação ruim, a pessoa vai lá e faz o quê? Entra num financiamento de 60 meses por um carro que, no fundo, ela nem queria tanto assim. Tudo para aliviar uma ansiedade que foi criada por outra pessoa. Isso é o gasto inconsciente na veia. Conforto momentâneo, mas que cria um problema financeiro de longo prazo. Exato. Em contrapartida, o gasto consciente é o oposto. É um gasto intencional. A proposta do autor é que, antes de qualquer compra significativa, a gente pare e se faça uma pergunta muito simples, mas poderosa. Que é? Isso vai melhorar minha vida de uma forma que realmente importa para mim? Gosto dessa ênfase no pra mim, porque o que importa para mim pode não ser o que importa para o meu colega ou para o influenciador que eu sigo. Exato. O livro traz uns exemplos ótimos. Tem o caso do Maurício, que tem um iPhone de 2 anos, funcionando perfeitamente, mas ele está obcecado em trocar pelo modelo mais novo. Sei bem como é. O custo? R$6.000. A grande vantagem? Uma lente de câmera marginalmente melhor. Com esse mesmo dinheiro, ele poderia pagar uma semana de férias com a família na praia. E aqui a gente vê a troca clara. De um lado, um objeto que vai gerar uma empolgação passageira, que em poucos meses será o modelo antigo. Do outro, a criação de memórias, de experiências compartilhadas com pessoas que ele ama, algo que o dinheiro não consegue replicar depois. A felicidade de uma experiência dura muito mais tempo na memória. Com certeza. E tem o outro caso, o do Renato. Ele gasta uma pequena fortuna todo mês em jantares caros com colegas de trabalho. Ele nem curte tanto a comida ou a conversa, mas vai por um medo muito comum. O medo de ser excluído, de não fazer parte do grupo. Isso. O que é interessante é que esse mesmo valor mensal pagaria as aulas de piano que ele sonha em fazer desde a adolescência.
Nossa! E nesse caso, a troca é entre uma validação social temporária e uma satisfação pessoal duradoura. Aprender a tocar piano é algo que fica com ele para sempre, uma habilidade que traz alegria genuína. Exato. Então, o que fica claro é que gastar de forma consciente não tem nada a ver com privação ou com cortar o cafezinho. É sobre autoconhecimento. É ter a clareza do que de fato te faz feliz e direcionar seus recursos para isso. A pergunta que fica então é: seu dinheiro está comprando sua liberdade e felicidade ou está só pagando para você se encaixar nas expectativas dos outros? Essa é a questão central. E essa questão nas expectativas dos outros é um poço sem fundo, né? O que me leva a pensar em outro ponto crucial do livro. Sim. Antigamente, a nossa régua de comparação era o vizinho, o primo, o colega de escritório. Hoje, com as redes sociais, a gente se compara com o mundo inteiro. E com uma versão editada e perfeita do mundo. Exato. Você abre o celular e é um bombardeio. O amigo de infância em Paris, um conhecido com roupas de grife, um jovem de 20 e poucos anos dirigindo um carro que custa o preço de um apartamento. É quase impossível não se perguntar: por que eles têm isso e eu não? Exatamente. Esse é um ponto central. O autor faz uma distinção muito sutil, mas que muda tudo, entre duas reações possíveis ao sucesso alheio: admiração e inveja. Certo, admiração e inveja. A admiração é construtiva. É ver a conquista de alguém e pensar: uau, que legal! Como será que essa pessoa chegou lá? O que eu posso aprender com isso? A admiração te impulsiona. Te inspira. Já a inveja. A inveja é destrutiva. Ela funciona como um espelho que só reflete as suas próprias frustrações. O sucesso do outro não te inspira, ele te incomoda. Gera ressentimento, insatisfação. Isso. E para as finanças, a inveja é um veneno. Porque ela te faz gastar dinheiro não para se agradar, mas para provar algo aos outros. Uhum. É comprar o tênis da moda, não porque você acha bonito, mas para não se sentir por fora perto dos colegas. É a armadilha que o autor descreve como rico no papel, mas pobre de espírito. Que frase forte. Você pode ter um monte de coisas, mas não tem paz. Pode ter muitas curtidas, mas não tem a menor liberdade. O ponto de virada, a grande virada de chave, é o exercício consciente de transformar a inveja em admiração. É uma mudança de pergunta. Deixar de perguntar por que não eu? E começar a perguntar como eu posso chegar lá também, o que eles fizeram para conseguir isso. Ok, mas na prática, como essa mudança acontece? Parece fácil na teoria, mas no dia a dia é bem difícil. O que o autor sugere para transformar esse sentimento? A sugestão é focar na estratégia, não no resultado. O livro usa o exemplo do Henrique, que vê um amigo comprar um carro. Certo. A reação de inveja é imediata. O impulso de fazer um financiamento impagável para ter um igual, o que provavelmente levaria a uma dívida enorme. O caminho mais curto e mais perigoso. Exato. A reação de admiração, por outro lado, é curiosa. Ele pensaria: interessante, como ele conseguiu? Será que ele controlou os gastos? Deu uma boa entrada? Escolheu um modelo seminovo? Entendi. A admiração transforma o sucesso do outro em um plano de ação, em informação útil que pode ser adaptada para sua própria realidade. Entendi. Então, não é sobre reprimir o sentimento, mas sobre redirecionar a energia dele. Em vez de ficar se remoendo, você usa aquilo como um gatilho para investigar, para aprender. Exatamente. No fundo, diferenciar admiração de inveja é um ato de retomar o controle. A pergunta de reflexão que fica é muito poderosa. Eu estou gastando para ter coisas que eu realmente quero ou para tentar calar a voz da inveja que sinto dos outros? Isso de se comparar com os outros é um veneno e me faz pensar em outro ponto que o livro traz, que parece até um paradoxo. Qual seria? A gente, em geral, ganha mais hoje do que as gerações passadas. Tem mais acesso a bens e serviços. Mas os níveis de estresse e insatisfação financeira parecem ser maiores. Como isso funciona? Esse paradoxo é a chave para entender a felicidade financeira.
O problema não está no valor que entra na conta, mas na distância crescente entre as nossas expectativas e a nossa realidade. Pense nos anos 80. Para muitas famílias, ter um carro na garagem, uma TV colorida e ir à praia uma vez por ano era um símbolo enorme de sucesso. As expectativas eram mais palpáveis. A régua era outra. Totalmente. Hoje, a internet elevou essa régua a um nível estratosférico. A gente é bombardeado com imagens de férias nas Maldivas, jatos particulares, coberturas de luxo. E a nossa definição de ser bem-sucedido se tornou quase inalcançável. E aí vem a frase de ouro do autor. A felicidade não cresce quando o salário aumenta. Ela cresce quando a sua realidade supera as suas expectativas. Nossa, isso é muito forte. Porque significa que alguém pode ganhar muito dinheiro e ser profundamente infeliz se as expectativas estiverem sempre um passo à frente. Exato. O livro ilustra isso muito bem. De um lado tem o Arnaldo, gerente de banco, ganhando 15 mil por mês. Um salário excelente para a realidade brasileira. Sem dúvida. Mas ele vive frustrado. Por quê? Porque ele se compara com amigos do mercado financeiro que moram em coberturas de 5 milhões e trocam de carro importado todo ano. A renda dele é ótima, mas as expectativas dele estão na lua. Entendi. E o outro lado da moeda? Do outro lado, tem o Felipe, um encanador que ganha 4 mil por mês. Ele não se compara com milionários. As expectativas dele são realistas. Ter uma casa própria, mesmo que modesta, um carro confiável e poder fazer um churrasco com a família no fim de semana. Certo. A realidade do Felipe não só atinge, como frequentemente supera as expectativas dele. O resultado? Ele se sente muito mais rico e satisfeito que o Arnaldo. Mas isso não é um pouco perigoso? A gente é ensinado a ser ambicioso, a querer sempre mais. Como se equilibra essa ambição com o controle de expectativas para não viver frustrado? Essa é a grande questão. A sugestão do autor não é abandonar a ambição, mas sim ancorar as suas expectativas na sua própria vida e não na vida dos outros. É sobre definir o que é suficiente para você. Ah, entendi. As expectativas baseadas em comparação são como uma escada rolante infinita. A ambição saudável é querer melhorar sua própria vida. A expectativa tóxica é querer ter a vida que outra pessoa aparenta ter. Controlar as próprias expectativas, portanto, é mais poderoso do que aumentar a renda. E essa ideia de que poupar é comprar liberdade é muito poderosa. Eu nunca tinha pensado exatamente nesses termos, de recomprar sua liberdade no futuro. Muda a perspectiva, né? Completamente. Isso muda a visão do dinheiro guardado como algo parado. Ele não está parado, está trabalhando para te dar opções. Exatamente. E essa liberdade se manifesta de formas muito concretas. É a liberdade de poder dizer não a um chefe abusivo ou a um ambiente de trabalho tóxico, sem entrar em pânico. Nossa, isso é muito valioso. É a liberdade de tirar 6 meses para cuidar de um filho ou de um parente doente. O autor descreve um cenário muito comum de pessoas com salários altíssimos que são, na verdade, prisioneiras. A famosa gaiola de ouro. Ela mesma. À medida que a renda subiu, o padrão de vida subiu junto. A prestação do carro de luxo, o condomínio do apartamento caro, tudo depende daquele salário. Elas odeiam o trabalho, mas não podem sair. E em contraste, uma pessoa com uma renda talvez mediana, mas que cultivou o hábito de poupar. Essa pessoa tem um poder imenso. Uma reserva de 100 mil reais, por exemplo. Pode não ser uma fortuna, mas o que ela compra é inestimável. Paz de espírito. Compra a coragem de pedir demissão e procurar algo melhor com calma. Compra a possibilidade de arriscar e começar um pequeno negócio próprio. Uma pessoa sem nenhuma reserva é refém do próximo salário. Ela é forçada a aceitar o que vier. A poupança cria um espaço de respiro. Ela cria opções. E é fundamental esclarecer, como o livro faz, que poupar não é sinônimo de viver uma vida de miséria. É um ato de escolher conscientemente. É priorizar. É entender que cada real guardado hoje não é um real a menos de consumo, mas um pedaço a mais de autonomia e liberdade que você está comprando para o seu eu do futuro. E falando em futuro, isso nos leva à última lição, que aborda um dos sentimentos mais pesados que existem:
o arrependimento. Ah, esse é um tema denso. Tem uma frase no livro que me marcou muito. Você pode recuperar o dinheiro que perdeu, mas nunca pode comprar de volta o tempo que já se foi. Uau! Muitos de nós vivemos paralisados pelo medo de falhar, de arriscar e dar errado. E, ironicamente, é esse medo de tentar que nos leva ao maior arrependimento de todos. O autor propõe uma mudança de mentalidade radical aqui. Ele sugere que a gente passe a tratar a experimentação como um gasto inteligente. Gasto inteligente, como assim? É sobre alocar uma pequena parte do nosso tempo e dinheiro em coisas cujo resultado é incerto. Um curso numa área nova, o protótipo de um negócio. Mesmo que essas tentativas não deem um retorno financeiro direto, o retorno em aprendizado é garantido. E esse aprendizado muitas vezes vale mais que o dinheiro investido. Faz todo sentido. É só pensar em quantas pessoas chegam aos 50, 60 anos, olhando para trás e lamentando não terem tentado abrir aquele café. Ou mudar de carreira quando eram mais jovens. Exato. Ficaram presas a vida inteira em um emprego que odiavam, paralisadas pelo medo do "e se der errado?". Agora, se a gente contrasta isso com quem arriscou, mesmo quem tentou e falhou, Essa pessoa não saiu de mãos vazias. Ela ganhou experiência, fez contatos, desenvolveu novas habilidades. O fracasso se tornou um degrau, não um beco sem saída. perfeito. O ponto central é que os maiores arrependimentos raramente são sobre os fracassos que tivemos. São sobre as coisas que não tivemos a coragem de tentar. A experimentação não elimina o risco do fracasso. Mas ela elimina a certeza do arrependimento. E o arrependimento, no fim das contas, é o preço mais caro que alguém pode pagar, porque ele é cobrado todos os dias pelo resto da vida. A pergunta que a gente deveria se fazer não é: e se eu fracassar? Mas sim, se eu não tentar isso agora, como vou me sentir sobre essa decisão daqui a 20 anos? É muito mais poderoso. Então, juntando todas essas peças, a grande mensagem parece ser que a arte de gastar dinheiro tem muito pouco a ver com planilhas e matemática, e muito mais a ver com psicologia. Com autoconhecimento. Totalmente. Não é sobre o que você compra para mostrar aos outros, mas sobre como você usa seus recursos para construir uma vida que faça sentido para você. Uma vida coerente com seus valores. E, principalmente, uma vida livre. Essa parece ser a verdadeira definição de riqueza. Exatamente. E para deixar uma provocação final, se o objetivo maior de organizar a vida financeira é comprar liberdade, qual seria o primeiro investimento que uma pessoa deveria fazer? Um investimento não de dinheiro. Não. Um investimento de tempo e atenção, para começar a alinhar seus gastos com a vida que ela realmente deseja. Seria o exercício diário de diferenciar o que é admiração e o que é inveja. Ou talvez o ato mais radical de se sentar em silêncio por 1 hora, longe do barulho das redes sociais, para redefinir o que sucesso e suficiente significam para si mesma. Essa talvez seja a decisão de gasto mais importante de todas.